Bom, vamos lá, vamos continuar nossas atividades e os nossos estudos, porque é bastante importante para todos nós, já que o coronavírus tem deixado a gente em casa de forma bastante prudente. Bem, lembrando que essas são as minhas primeiras aulas gravadas e eu tô fazendo de forma bastante amadora aqui na minha salitia do trabalho, porque eu tinha que enviar esse vídeo para vocês para continuar o processo de estudo e eu queria fazer uma coisa diferente. Eu prometo que nos próximos vídeos eu vou fazer uma mega super produção, até porque eu quero que vocês aprendam, nem que eu tenha que colocar uma melancia na cabeça, tá bom, pessoal? Mas por hoje eu peço desculpas pelos meus recursos limitados, que é o meu celular, uma luz que está me iluminando aqui agora, o livro e algumas atividades que eu preparei de forma bem rápida para vocês. Gostaria de falar, tem um recadinho que eu gostaria de falar para vocês, lembrarem de assistir, vocês podem parar de assistir esse vídeo e assistirem alguns filmes muito importantes que vão oxigenar o pensamento de vocês, vão fazer com que vocês pensem junto comigo quando eu começar a falar os conceitos para vocês. Um dos filmes que está relacionado ao nosso primeiro capítulo é o filme que eu já tinha falado na sala de aula, que é Um Dia de Fúria. Assistam esse filme. O outro é O Efeito Borboleta, falando sobre a questão da transformação do espaço e do lugar. E sobre o capitalismo, eu queria que vocês assistissem um filme sobre a história do McDonald's. O filme é Fome de Poder. Assistam esses filmes e também, se vocês conseguirem assistir, que é um filme fantástico, é bárbaro esse filme, que é o filme Adeus Lenny. É muito legal esse filme. Eu assisti quando eu tava estudando sobre esses assuntos, eu nunca mais esqueci desse filme. Ele é ótimo, assistam. Adeus Lenny. Ele ganhou vários prêmios. Então, para falar sobre esse contexto do filme Adeus Lenny, vamos falar sobre o assunto de hoje. Eu já coloquei um spoiler ali, você já sabe porque vocês assistiram um vídeo anterior, que é sobre o socialismo. Vou colocar bem ali em cima para ficar bárbaro e vocês não conseguem ver direito, né? Eu acho. Ali. Bom, o socialismo tá na página 42 do livro de vocês, que é esse livro aqui. Eu vou repetir sempre isso. Opa, eu tô de cabeça para baixo? Não. Que é esse livro aqui, que é o volume, que é a parte 1 do volume único do material da FTD. Bom, vamos começar falando sobre o que é o socialismo, né? Eu tô começando a ficar mais desenvolto para fazer esse negócio, hein? Tô começando a gostar. Bom, as principais características do socialismo, o que melhor o diferencia do capitalismo, está vinculado ao controle dos meios de produção. O que seria isso? O capitalismo tem uma ideologia e o socialismo vai contra essa ideologia do capitalismo. Sendo assim, então, o capitalismo ele não defende a propriedade privada. O socialismo ele não defende a propriedade privada. Ele também não defende a estratificação das classes sociais. Ele acha que isso é horrível, ter pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. Então ele pretende fazer com que exista uma classe mais igualitária entre as pessoas, entre a sociedade. Bom, então tá falando aqui sobre o livro de vocês. Eu tô tentando acompanhar um pouquinho sobre o livro de vocês. E esses filmes que eu disse, eles vão ajudar vocês a ver de forma mais pedagógica as transformações da sociedade. É bem legal mesmo. Então, a origem
E o desenvolvimento do socialismo. O socialismo é um produto das contradições sociais verificadas na Europa. Lembrando que o capitalismo ele nasceu, o conceito de capitalismo nasceu, né, lá na Europa e foi germinado, desenvolvido, potencializado nos Estados Unidos, com o sistema de produção, as mudanças do sistema de produção. Até porque o sistema de produção, a Revolução Industrial, começou lá na Europa, no Reino Unido, né? Então a gente já falou sobre isso, eu não vou ficar repetindo. Mas eu posso repetir quantas vezes vocês quiserem, mas só para não ficar uma coisa muito chata para vocês, né? O socialismo, então, é um produto das contradições sociais verificadas na Europa no século XIX. Ao longo da sua origem, deve ser identificados essencialmente como a decorrência da sociedade industrial, como eu já falado com vocês. Os grandes nomes do socialismo foi Karl Marx e Friedrich Engels, pensadores alemães que formularam uma doutrina política, social e econômica denominada de socialismo científico. A forma do pensamento e do desenvolvimento do socialismo foi uma ideia, foi um processo de estudo, foi um processo científico. Além disso, também pode-se dizer que o sistema socialista ele tem uma produção de pensamento e ideologia utópica. O que é ideologia utópica? O que é utopia? Bem, pesquisando no dicionário, utopia é aquilo que é uma imaginação. Utopia, vamos colocar aqui para colocar as melhores definições para vocês. Utopia é o lugar ou o estado ideal de completa felicidade, harmonia entre os indivíduos. E isso é meio difícil de acontecer porque nós indivíduos estamos sempre em conflito. Sempre vamos estar num processo conflituoso, seja com nós mesmos ou seja com os outros. Isso tem até a ver com um pouco com a psicologia. Então, utopia é um substantivo feminino que ele coloca um processo de uma descrição imaginativa da sociedade ideal, o mundo ideal da sociedade, meio o mundo meio a música daquele filme, meu Deus, Aladdin, né? Que fala, meu mundo ideal. Eu sou péssimo para cantar. E, voltando aqui então para o livro, o socialismo e o comunismo. Qual é a diferença entre o socialismo e o comunismo? Existe diferença entre eles? E o que é isso? O socialismo e o comunismo, eles dizem respeito às ações de uma sociedade mais igual, de uma sociedade que busca essa utopia, que busca essa harmonia, principalmente do lado econômico, tá bom, pessoal? O comunismo, ele vem de comuns, que é igual a iguais, uns aos outros, derivado daí do comunismo. Então, comunismo, o comum entre as pessoas. Então, o comunismo, ele veio para ser e é uma corrente contra o sistema capitalista, tá bom? E ele foi dado a partir disso, foi estudado, foi colocado em ação dentro da sociedade com um manifesto a partir do comunismo, que foi desenvolvido e escrito por Karl Marx, chamado O Capital, que é o livro O Capital, que vai destrinchar, que vai trazer as características, as relevâncias e as explicações sobre o sistema socialista, comunista, e também trazer algumas críticas, levantar as críticas sobre o sistema capitalista e as ações da primeira e da segunda revolução industrial.
Porém, apesar de ter sido pensamentos dentro da Alemanha, ele se instaurou e o território fértil para a proliferação do que é o sistema socialista foi na Rússia, após a Revolução Russa com os bolcheviques em 1917. E aí foi se instaurado o modelo socialista dentro da Rússia, expandindo para a China e para Cuba em 1959. Depois veio então o processo da Segunda Guerra Mundial, que começou a ser a guerra entre as ideologias socialistas e capitalistas. Bem, pessoal, basicamente é isso do nosso encontro de agora. Nós falamos sobre o sistema capitalista e sobre o sistema socialista. Lembrando que o sistema socialista, ele foi uma ideologia traçada por dois grandes estudiosos, que foi Karl Marx, chamado do marxismo, né, as tendências marxistas, que são as tendências a partir do socialismo, desenvolvendo o que foi o socialismo científico, né? A forma de pensamento ou de crítica sobre a opressão que era dada aos trabalhadores, do proletariado, né? O proletariado é a mesma coisa que trabalhador assalariado. E teve os seus patrões que tinham mais grana, ganhavam mais a partir da ampliação da produção e da exploração da mão de obra. Isso, claro, dado dentro do sistema capitalismo, porque o capitalismo ele visava o lucro, a propriedade privada, e o capitalismo, como eu falei, teve 3 grandes etapas: o capitalismo do mercantilismo, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. O socialismo ele teve o seu desenvolvimento e foi destrinchado entre o socialismo e o comunismo, que traziam as ações contrárias ao capitalismo, que era a não propriedade privada, o processo de estatização, o Estado cada vez mais tomando conta das ações econômicas e sociais e financeiras, e também a não propriedade privada, estatização, e também a não estratificação das classes sociais, ou seja, ter uma classe social única. A partir daí, então, deu-se o desenvolvimento, qualificou-se o que seria o socialismo utópico, que é aquele socialismo em que a sociedade estaria num contexto ideal de qualidade de vida, de bem-estar social e das ações coletivas. Tá bom, pessoal? Um grande beijinho, ficam com Deus e até daqui a pouco.